Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Primeiramente quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que ocorreu agora nesse mês de março. Parabéns a todas as mulheres que fazem a educação no município acontecer. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os conselhos municipais, a importância dos conselhos municipais. Mas antes de começar esse bate-papo, queria que vocês aí clicassem no sininho para receber as nossas notificações, curtissem as redes sociais da Secretaria, @educacalcj. Então, para falar um pouquinho dos conselhos municipais, hoje nós estamos aqui com a Eide. Eide, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edson, pelo convite. Estou muito feliz de participar aí do podcast da educação e falar um pouco aí sobre a experiência participando com mais de 20 anos aí pelos conselhos do município. Eide, você faz parte aí de vários conselhos, né? Conselho do Fundeb, presidente do Conselho do Fundeb, membro do Conselho Municipal de Educação, membro do Conselho de Alimentação Escolar, membro do Conselho da Pessoa com Deficiência. Como é para você aí, você vê essa importância dos conselhos municipais aí na execução de políticas públicas do município? Então, participar dos conselhos é muito bacana porque a gente tem a oportunidade de auxiliar a administração pública com relação à tomada de decisões, à fiscalização dos recursos que chegam para o município, também fazer visitas, né, no nosso caso aí pelo Conselho do Fundeb, pelo Conselho Municipal e pelo Conselho do CAI, Conselho de Alimentação Escolar, visitar as escolas, conhecer o dia a dia das escolas, das crianças e ter a oportunidade também de contribuir aí com algumas decisões, sejam elas fiscalizando os recursos, sejam elas dando ideias, sugestões, acompanhando as atitudes, as providências que a Secretaria de Educação toma, seja também deliberando sobre determinados assuntos. Então, participar dos conselhos é importante porque eu acredito que fortalece a sociedade civil e nós temos a oportunidade de conhecer um pouco da administração pública. É saber como funciona essa roda, né? Saber o acompanhar que você fala também, às vezes saber como cada gasto pode ser feito, aplicado, porque às vezes as pessoas têm essas dúvidas, né? Por exemplo, assim, é só fazer isso, e às vezes não é só fazer isso, né? Existem várias legislações aí que permeiam o que a gente pode gastar, ou que a gente pode investir ou não. Isso, os recursos públicos, eles chegam no município, mas na maioria das vezes a verba já é destinada para determinados gastos e despesas, né? Por exemplo, a gente recebe o dinheiro, né, os recursos do Fundeb, que são recursos de esfera estadual e federal e também recursos do município, mas que já tem destino certo, que na maioria das vezes a gente utiliza pagamento da folha, né, dos profissionais da educação, mas também para gastar com alguns tipos de manutenção do ensino, pagamento de contas, né? É um dinheiro que não pode ser gasto da forma como o município... A gente pode aplicar esse recurso da maneira que a gente entende, né? Falar assim, eu vou comprar, por exemplo, aplicar o dinheiro do Fundeb com merenda. Eu não posso. Não é possível. Então, existem questões carimbadas aí que se o gestor público ou alguém faz esse tipo aí de aplicação com recurso de forma inadequada, provavelmente ele vai ser punido por não aplicar o recurso da maneira correta que tem que ser. Exatamente. Então, assim, existe um cuidado muito grande para ser gasto com esses recursos, até porque, como você comentou, né, Edson, a gente, por exemplo, não pode comprar um uniforme escolar com os recursos do Fundeb. Então, tem, assim, uma cartilha, um manual de orientações do que pode ser gasto esse recurso, independente no caso dos 25% que a prefeitura, o município, ele é obrigado a investir na educação. E aí, esses recursos a gente pode, sim, comprar o material escolar, utilizar também para compra de uniformes, né? Ele tem uma abrangência maior para ser gasto com as despesas que o município precisa. É isso que eu vejo também a importância dos conselhos nessa questão aí de não só fiscalizar, mas também nos auxiliar para saber se nós estamos gastando, ou gastar não, porque eu acho que a educação não é gasto, é investimento. Né? Então, se nós estamos investindo da maneira correta, aí, onde tem os recursos da maneira correta. Então, se por exemplo, às vezes o conselho detecta, muitas vezes o Fundeb, né, eu vi algumas detecções que vocês faziam em folha de pagamento, para a gente poder corrigir, para que não vire um problema maior. Então, é importante isso, né, vocês terem o acesso a tudo para saber onde nós estamos aí aplicando esses recursos. Isso. O Fundeb, ele, nas nossas reuniões, nós sempre vemos as prestações de contas do que já foi gasto, porque o conselho do Fundeb ele é um conselho fiscalizador, e também tirar algumas dúvidas, porque às vezes pode ter alguma questão ali
na folha de pagamento, em alguma despesa que foi realizada e que o Conselho, como parceiro da Secretaria de Educação, aponta para que isso seja resolvido da melhor forma possível, se necessário que devolva os recursos para o fundo, mas que também a gente consiga ajudar aí na administração do dinheiro que vem, né, dos recursos para a educação. Então, o Conselho, ele sempre tem a visão de ser parceiro da Secretaria, né? Em nenhum momento a gente pode pensar nos conselhos como um conselho que vai contra os ideais da educação. Pelo contrário, o conselho ele tem que ser parceiro, ele tem que apoiar e ajudar aí nas questões das decisões. A parceria é sempre importante, porque se fica naquela questão de disputa, daí a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então sempre a parceria, apontar o que precisa ser melhorado, com certeza, mas não naquela questão de sempre tentar achar alguma coisa para punir, né? Eu entendo que os gestores públicos, né, e aí enquanto secretarias, secretários, vão tentar fazer o melhor para a educação e algumas vezes, lógico, acontece de ter alguma questão que precisa ser reorganizada, realinhada, e aí a Secretaria de Educação junto com os conselhos tem essa possibilidade de parceria, né? Algumas coisas a gente tira dúvidas, a gente vem em conversa, né? O Edson sempre solícito aí para tirar as dúvidas do conselho, nos atender sempre que necessário. Então, acho que é importante a gente ter, sim, essa troca, né? Inclusive, até o conselho ser parceiro no sentido das sugestões. Nossa, com certeza. Eide, o papel do conselheiro, ele não é remunerado. Então, como que você vê essa questão aí? Porque ele não é remunerado, mas é considerado de relevância para o município, para a sua forma de atuação. Como você vê essa questão assim, da dificuldade, às vezes, de conseguir pessoas para participar, principalmente pessoas da sociedade civil, que são os pais de alunos, os alunos com mais de 18 anos, que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de conseguir essas pessoas para fazer parte do conselho, que é extremamente importante, mas por não ser remunerado, às vezes as reuniões geralmente acontecem em horário de expediente, né, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Daí como que você vê essa questão aí da dificuldade de não conseguir pessoas para participar dos conselhos? Esse é um dos grandes desafios dos conselhos, né? Quando tem as eleições dos conselhos, nós completamos, né, todos os conselheiros ali para participarem, só que chega num momento em que sempre são 4, 5 conselheiros que participam, porque realmente o conselho, né, não é remunerado, é uma ação voluntária, e aí é difícil dar continuidade nas ações do conselho, porque são grupos daí pequenos. Então, o que a gente precisa? Fortalecer os conselhos, precisamos divulgar informações da importância de fazer parte do conselho, de trazermos também aí para a sociedade civil, né, que é importante eles também ajudarem na administração pública, seja por meio dos conselhos, né? Porque os conselhos eles têm poder de voto, têm poder deliberativo e fiscalizador. Então seria importante nós conscientizarmos, estamos precisando de mais conselheiros, né? Eu sempre gostei de fazer parte de conselhos, há 20 anos participo de conselhos, mas o que a gente percebe é que sempre são as mesmas pessoas. Agora a gente está começando aí com alguns pais que estão mais interessados. Mais engajados, né? Mais engajados, mas é muito difícil, Edson. A gente precisa, sim, fazer um trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas que é importante participar dos conselhos, sim, porque é uma forma da população, da sociedade estar ali junto com a administração pública, junto com a prefeitura, para administrar os recursos que a prefeitura, né, o município recebe. Em relação vou ser específico agora, em relação ao Fundeb. Recentemente houve uma alteração aí na legislação do Fundeb, né? E agora nós temos aí umas complementações, que o município pode ou não receber. Por exemplo, VAR, por exemplo. Qual é a sua opinião em relação a essas complementações? Eu acho que o VAR ele é importante porque são recursos que o município pode estar recebendo se nós conseguirmos melhorar a nossa qualidade de ensino e cumprir algumas constitucionalidades, né? Estamos aí correndo atrás, né, Edson, enquanto gestores, enquanto secretaria, enquanto professores, para melhorarmos a qualidade de ensino. Então, a vinda do sistema poliedro é a possibilidade de melhorar a qualidade para todos os alunos, mas nós também temos muito ainda o que avançar com relação aos alunos com alta vulnerabilidade social, com as crianças que estão em situação de risco, né? Tem algumas questões que a educação pode melhorar muito, mas é atrelado também a outras secretarias, o que também torna um pouco mais complexo a questão de receber esses recursos. Você precisa de ações integradas entre as secretarias, então Secretaria de Educação, Saúde, Desenvolvimento, para que a gente consiga aí melhorar os índices, né?
Isso, um trabalho interdisciplinar entre todas as secretarias, porque envolve desenvolvimento social, envolve saúde, envolve educação, né? Secretaria de Esportes. Então, eu acho que é um trabalho de equipe, enquanto gestão municipal, para que a gente não perca esses recursos que vão vir para auxiliar a educação e melhorar também algumas secretarias do município. É só o pessoal entender, essa complementação VAR são 5 condicionalidades, mas o que está pegando mais aí é a questão de renda, né? A questão dos alunos em vulnerabilidade. Então, os alunos pretos, pardos, indígenas, os alunos que têm uma renda inferior, aprender a mesma coisa que os alunos que são brancos e que têm uma renda maior. Então, é essa aí que está pegando mais que eu verifico aí, que está mais pegando para os municípios conseguir atingir essa condicionalidade. Não é que o município vai receber menos recurso do Fundeb, é um recurso a mais. É que antes a gente só recebia o recurso do Fundeb pelo total de alunos matriculados. Então, se a gente tinha X alunos matriculados, a gente recebia aquele X valor e não importava se a qualidade do ensino estava boa ou não. Agora a gente tem essa condicionalidade aí para atingir, para tentar receber um pouco de dinheiro a mais aí para poder aplicar com os alunos. Não só com os alunos, né? Você pode pagar salários, você pode construir prédios, você pode fazer várias coisas do que o recurso permite fazer. Isso, são recursos a mais que o município vai estar recebendo, e o importante, que é o que você comentou, né, essa é a nossa grande preocupação, o que fazer para melhorar o ensino, né, das crianças em alta vulnerabilidade social, negros, pardos, as crianças mais pobres, né, nós temos aí realizado algumas ações diferenciadas nas comunidades mais carentes, para melhorar, para dar acesso a essas crianças, mas também pensando que o Fundeb, ele recebe os recursos pela quantidade de matrículas, né? E o VAR seria uma complementação, um dinheiro a mais, para que a gente também continue investindo aí numa educação de qualidade. Então, é uma preocupação, né, do município, enquanto secretaria, enquanto conselhos, de fazermos ações conjuntas para que a gente consiga aí receber esses recursos e melhorar a aprendizagem dos nossos alunos da rede. É só também uma questão que a gente tem que pensar na questão do Fundeb, porque por mais que o valor aluno aumente ano, não quer dizer que os recursos do Fundeb vão aumentar, porque ele está relacionado à questão de impostos. Então, se aumenta a arrecadação, consequentemente aumenta a questão de impostos para o Fundeb. Se diminui a arrecadação, diminui os recursos do Fundeb. Então, é uma questão aí que os municípios sempre precisam ficar atentos, porque é um recurso que pode tanto subir, quanto também pode cair. Então, você tem que tentar equalizar aí para não ficar deficitário em relação a isso. Durante o ano tem essa equalização, né, Edson? O que acontece? Os recursos nós recebemos das esferas municipais, estaduais e federais. Se o município arrecada menos, a gente vai ter menos recursos que vão ser destinados para o Fundeb, ou o Estado também, né? Então, é tudo atrelado a esses recursos. Ao imposto, né? Ao imposto que é pago. O principal imposto do Fundeb é o ICMS, que é a bola maior aí. Então, ICMS, a gente paga ICMS da gasolina, então se o preço da gasolina aumenta o ICMS, diminui a gasolina, diminui o ICMS. É só um exemplo aí da gasolina, mas todos os itens aí que se paga o ICMS, que é a principal fonte de financiamento aí do Fundeb. Isso. E aí diminuindo, por exemplo, o valor arrecadado, consequentemente diminui os recursos que vão chegar no município. Leide, como que você vê aí para a gente poder sensibilizar a comunidade educacional sobre a importância aí dos acompanhamentos, né, tanto dos pais quanto dos conselhos, para a gente ter um futuro aí melhor na educação? Eu acho que o trabalho dos conselhos é muito importante quando nós estamos aí em parceria com a secretaria, sendo ouvidos em alguns momentos, em algumas tomadas de decisões, mas muito mais do que isso, é importante a gente ir em loco, né? Fazer visitas, ir nas escolas, ver como está a qualidade da merenda dos nossos alunos, o que está sendo servido, como está sendo manipulado esse alimento, ou ver os recursos estão chegando, está chegando material escolar, como que está a qualidade do ensino, como que as crianças veem, né? Todas essas questões aí dentro da escola. Então, ser conselheiro é importante porque a gente tem a oportunidade de conhecer um outro lado da educação. Porque quando nós estamos de fora, a gente não tem noção de como funciona o dia a dia. Então, você ir na escola, ver aquele alimento que está sendo preparado, o cuidado, a organização, a higiene, a limpeza. Então, tudo isso é importante. E aí, aproveito, Edson, a oportunidade de convidar, né, as pessoas aí da sociedade civil, até funcionários públicos, que façam parte dos conselhos. Nós temos várias indicações, mas não temos participação. Esse ano a gente vai ter eleição para o Conselho Municipal de Educação, né? Isso, agora, né? No mês de março vai ser. No mês de março vai ter uma outra eleição, então é importante aí os pais, ou a comunidade em geral que queira participar. Logo mais vai sair um edital aí para abertura
de inscrições dos interessados para depois ter uma votação. Isso, e assim, um convite de participarem mesmo. Não demanda tanto tempo, as reuniões normalmente são mensais, né? Uma ou outra a gente faz extraordinária, mas são momentos que a gente vai conhecer um pouco do como é o funcionamento da educação, o que o conselho pode fazer para contribuir, e a gente precisa muito aí da participação, principalmente dos pais, e dos adolescentes aí, alunos do ensino médio também, serão muito bem-vindos a participarem dos conselhos. É importante a gente ter essa participação da sociedade, né? O que eu acho legal também na questão dos conselhos é a questão de integração, porque sempre tem um membro de um conselho que está em outro conselho. Então, obrigatoriamente, a legislação sempre tem, por exemplo, o membro do Fundeb obrigatoriamente tem que participar do Conselho Municipal, o membro do Conselho Municipal obrigatoriamente tem que participar do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Então, essa integração para todos os conselhos ter a informação do que está acontecendo nos conselhos, porque se você deixasse membros diferenciados em cada conselho, você não saberia ter a integração total de saber o que está acontecendo na educação e propor as políticas para melhoria. Como que você vê essa questão aí de integração dos conselhos atualmente? Eu acho que é muito importante, assim, ter a visão de estar num conselho municipal e depois ir para o conselho do Fundeb. Então, assim, ter participação em vários segmentos de conselhos é importante porque você vê uma continuidade. Olha, na alimentação escolar é dessa forma, na educação é outra, nesse do Fundeb eu não posso usar o recurso para determinada compra, mas no conselho do Municipal de Educação eu já posso usar esse recurso. Então, ter essa integração entre os conselhos é importante, até para fazer um trabalho mesmo de rede, né? Um trabalho de parcerias, um conselho ajudar o outro. Então, eu vejo os 3 conselhos agora que estão em atuação, né, na Secretaria de Educação, que é o Conselho Municipal de Educação, com o presidente, o André Valone, o Conselho Municipal da Alimentação Escolar, o CAI, que é com a Vanessa Biagioni, e eu, enquanto presidente do Fundeb, nós temos aí um entrosamento, um trabalho mesmo de parceria entre os conselhos. Eu acho que isso é muito importante, Edson, até pensando aí numa educação melhor para os nossos alunos, numa qualidade de ensino, numa qualidade da alimentação. Então, eu acho que ter os 3 conselhos trabalhando em equipe, em rede, é muito importante. Isso, com certeza. E de um outro tema aí meio polêmico que está nos municípios é a questão da cota salário educação, que é o QESE. Esse recurso, a partir desse ano, ele foi dividido igualitariamente entre todos os estados e em todos os municípios. Então, antigamente, São Paulo pegava a maior fatia do recurso, porque São Paulo era o estado aí que mais contribuía com essa fonte de recurso para a educação, e houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que teve que... A partir desse ano, todos os estados teve que dividir o recurso de forma igualitária. Então, consequentemente, o estado de São Paulo, os municípios de São Paulo foram os que mais perderam recurso. Aqui no município, por exemplo, nossa previsão é de receber pouco mais de 8 milhões de reais, nós vamos receber pouco mais de 3 milhões de reais, aí quase 4 milhões de reais a menos. E isso impacta a educação. Como que você vê essa questão de uma decisão aí que foi pego de surpresa nos municípios, né? Então, várias associações ligadas aos municípios de São Paulo estão tentando achar outra forma de compensar esse valor, porque os municípios não estavam prevendo isso. E como que você acha que isso pode impactar na educação? Essa perda de recursos, né? Essa perda, o QES, ele é fiscalizado pelo Fundeb também, atrelado, né, aos recursos do Fundeb, e eu acho que assim, o município perde, né, enquanto gestão, porque poderia ter mais 4 milhões na conta para poder investir na educação, infelizmente. Mas eu acredito também que essa questão do QES, ela é muito complexa, porque a gente entende que existem estados que precisam de mais investimento na área da educação, mas na minha opinião, eu acredito que não deveria ser com a verba do QES, que eles procurassem outras alternativas para suprir e auxiliar esses municípios, né? Infelizmente, a gente acabou sendo pego de surpresa. Outros municípios agora vão ter um investimento maior, só que quem já estava equalizado com as contas para poder aplicar, daí você tem pego mais ou menos surpresa, né, de uma forma. Como que agora esse recurso que eu poderia fazer, por exemplo, o QES, a gente pode construir uma escola, pode comprar material, pode toda atividade de manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto salário, que salário não pode ser pago com a cota salário e educação. A gente poderia investir em melhorias dos prédios escolares, por exemplo, daí você já tem que pensar 2 vezes antes de fazer essas manutenções. Aí, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco, né, Edson? De investir aí nas escolas, de fazer pequenos repasses, algumas reformas, e aí a educação vai ter que equalizar ali e ajustar um pouco as prioridades, né? Vai ter que priorizar um pouco mais o que vai ser usado aí para poder equalizar aí essa perda de recurso aí por volta de 4 milhões de reais.
Agora, focando aí nos conselhos de educação mesmo, como que você vê a importância deles na construção da base educacional? Eu acho que os conselhos eles são importantes, principalmente aí na tomada de decisões, na melhoria aí da nossa qualidade de ensino. O Campus do Jordão está bem avançado aí em alguns índices, mas temos muito ainda o que avançar. E o Conselho, eu acredito que ele serve como parceiro da Secretaria, parceiro dos secretários, parceiro dos gestores também, quando eles precisam. O Conselho está ali para apontar as dificuldades, mas também auxiliar aí com ideias, com projetos, com propostas, para poder tornar a nossa educação melhor, para melhorar aí o ensino para os nossos crianças jordanenses. E quando for necessário também, o Conselho vai estar ali para pedir informações, para tirar dúvidas. Então, eu acho que o Conselho ele tem que ser parceiro, né? Não adianta a gente só apontar os defeitos, a gente precisa também trazer ideias e ajudar. Soluções também, porque às vezes apontar os defeitos, mas o que você me auxilia aí com alguma solução? O que a gente pode ver se é viável ou não? Isso, trazer algumas ideias, né? Trazer algumas sugestões. Então, eu acho que isso é muito bacana. E aqui a Secretaria de Educação, já há 20 anos faço parte da Secretaria, quanto profissional, mas também como conselheira, e a gente sempre teve essa possibilidade de abertura, de sentar, de conversar, de ser ouvido, dos conselhos darem ideias e sugestões aí para poder melhorar o ensino. E de nosso tempo está quase se esgotando, mas antes de a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu a educação, qual que foi um resumo aí da sua trajetória, que eu sei que a sua trajetória é longa aí na educação, mas um resuminho aí, por que você ter escolhido a educação, por que você gostar de fazer parte dos conselhos, desses acompanhamentos que você faz? Eu sou diretora de escola, iniciei na prefeitura como professora contratada há mais de 20 anos. E aí, quando eu fui para a gestão escolar, eu vi a oportunidade de poder propiciar, pelo menos para os alunos da minha escola, uma qualidade na educação, pensando aí, acreditando que a educação pública, ela pode fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Então, eu trilhei a área da educação porque eu acreditava que eu poderia fazer a diferença na vida, primeiro dos meus alunos como professor e depois dos meus alunos como gestor escolar. E o conselho, ele é também um órgão que ele vai auxiliar nessas questões de políticas públicas. Então, pensar numa educação de qualidade, lá na minha escola, sentadinha, sem tomar nenhuma atitude, não vai fazer diferença na vida das crianças. Então, eu acredito que a oportunidade de estar na escola e também de estar aí em parceria junto com a secretaria, seja pelos conselhos, seja enquanto diretora de escola, isso é muito importante. Importante porque nós vamos estar contribuindo para uma sociedade melhor. E como eu sempre falo, né, eu sou uma sonhadora da educação. Então, eu acredito que pela educação a gente consegue transformar vidas, transformar oportunidades, dar oportunidade para essas crianças de alta vulnerabilidade social que precisam de um carinho, que precisam de uma atenção a melhorar, a ter um dia melhor e, consequentemente, a gente ter uma sociedade melhor aí no futuro. Não só para os meus filhos, mas também para os alunos, para as crianças aqui de Campos do Jordão. Então, eu acredito que com a educação a gente pode transformar vidas e melhorar aí a qualidade das nossas crianças, melhorar a qualidade da nossa sociedade. Muito obrigado, Eide. Pessoal, hoje a gente está encerrando por aqui. Muito obrigado. Não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @educacalcj, e até a próxima. Obrigado.